Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, onde hoje nós vamos falar sobre feedback. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Elisa do céu, como é que eu dou um feedback assertivo, um feedback direcionado, um feedback bem feito e que gere resultados? E mais, como é que eu abro espaço para que eu também receba um feedback? Pois é, quando a gente fala de feedback, né, ele é algo que requer todo um cuidado, né, Jéssica? É importante ter um lugar propício, o momento certo, a forma como eu vou me comunicar, trazendo exemplos, né? Geralmente quando a gente fala de feedback, né, entre aspas, existe aquele olhar como se fosse por uma crítica, né? Porque é uma busca, né, de uma percepção, é uma comunicação de uma percepção de algo que pode ser lapidado. Só que se tu colocar, né, de uma forma tão incisiva, sem essa amorosidade, fica simplesmente uma crítica, uma desvalia. E aí, muitas vezes, a gente fecha o coração para isso. E a gente não quer escutar. Porque quem é que gosta de ser criticado? Ninguém. Mas quando o gestor tem esse olhar realmente de poder lapidar, de poder trazer o melhor do outro, né? E ele se prepara para isso, o feedback ele acaba sendo muito produtivo, né? Acaba sendo muito importante. Fiquei te escutando e achei de uma sensibilidade incrível. Porque olha que interessante a sua fala, né? Quando que o feedback, ele é uma percepção, né, do outro, né? Que talvez o outro não vá aceitar como verdade. E que quando ela é colocada de uma forma abrupta, o outro se sente desvalorizado, né? Ele se sente sem valor. E quantas vezes, gente, vamos parar e vamos pensar, quantas vezes nós, na nossa trajetória profissional, nos sentimos assim? Quem nunca? E aí, na medida que a gente fica com uma baixa autoestima, né, que a gente não confia no nosso taco, o que acontece? A gente acaba não tendo uma entrega tão grande, porque aí a gente fica com aquela ideia de que aquilo que eu estou entregando não é bom. Então, para que eu vou me esmerar, me esforçar, né, para fazer uma entrega na qual não vai ter o seu devido valor? E como é que eu vou fazer? Como é que a gente faz, Elisa? Eu ia falar que eu vou contar o segredo, é o Greg. Para quem não sabe, nós temos um sistema de avaliação de desempenho por competência. Então, para todo mundo que tem dificuldade, além de assistir o nosso podcast, todos os episódios que lançam, tem que contratar o Greg também. Porque aí vai ter ali um sistema robusto que vai te ajudar de forma intuitiva a fazer feedbacks mais assertivos. Mas vamos imaginar que essa pessoa ainda não contratou o Greg. Como é que eu vou dar um feedback com amorosidade? Porque assim, ó, Elisa, a gente atende muito gestor homem. Quando a gente fala amorosidade com eles já falam... Esse trem não é pra mim. Não, tô fora, você tá doido. Então, o que é importante? A gente primeiro também validar a pessoa, porque ninguém é de todo mal e nem é de todo bem. Até porque, né? Pessoal, vamos lá. Ninguém nasce pronto. E não tem ninguém que tá pronto, né? Não, e se a pessoa também, né, não está entregando nada de resultado, se na sua visão não tem nenhum ajuste, bom, aí a gente parte para um outro tema que é a substituição. Então, o que é importante, né? A gente sempre poder reforçar os aspectos positivos, né? As competências que a pessoa tem, porque muito provável ela tem, e a gente precisa reconhecer, né? Então, e trazendo exemplos, né, pontuais, com situações específicas, né? Mostrando o quanto aquela pessoa foi assertiva, o quanto a pessoa foi competente, né? O quanto ela está engajada, enfim, né? E daí, em seguida, a gente já vem, né, com olha, porém, todavia, né, que eu percebo, né, que em alguns momentos, né, algumas características acabam, né, não sendo tão positivas. Olha só, o que eu acho importante, né, Elisa, a gente colocar, deixar bem claro, porque a gente vê que, às vezes, as pessoas têm essas dúvidas. Tá, mas eu dou exemplo de quê? Gente, é sempre exemplo do dia a dia e de trabalho. Por que o
feedback foi ficando descredibilizado aí ao longo dos anos. E outra coisa legal, assim, desculpa de interromper a tua linha de raciocínio, porque daí eu começo, né? Tudo bem, eu lembro depois. Vem as ideias. Que acontece, né? A gente também tem que lembrar para o outro, e isso ajuda muito, tá? Com que a outra pessoa se abra. Que nós, enquanto gestores, nós também não somos perfeitos. E que a gente também passa por esse processo e que nem sempre a gente é assertivo. Então, na medida, né, que a gente se coloca nesse lugar também, né, de não o sujeito suposto saber, né, mas sim um ser humano que também está em processo de evolução, de desenvolvimento, faz com que a outra pessoa também se abra e aceite, né, de uma forma mais tranquila. E aí agora, te escutando falar, eu já vou voltar lá na minha linha do raciocínio do feedback descredibilizado, fica tranquilo. Mas olha só, como quando a gente vai corrigir uma criança, né? Nós somos psicólogas, então e assim, eu, mãe. E aí a gente tem que se abaixar, olhar nos olhos da criança, ou seja, a gente se coloca de igual para que ela se sinta, né, acolhida, para que ela sinta que ela vai, né, tomar uma lapada, mas que ela tá tomando também uma dose de amor e de visão, né? O pertencimento, de novo, a gente fala sobre o pertencimento. E eu acho incrível, né? A minha experiência com os meus filhos, por exemplo, quantas vezes que os meninos dizem assim, mãe, o negócio é o seguinte, aqui tu tá deixando a desejar, não tá legal. E eu, muitas vezes, tenho que dar o braço a torcer e reconhecer, né? Que tem alguns momentos, realmente, que a mãe não tá sendo tão assertiva, que não tá tendo a paciência que deveria ter, né? E que tá tudo certo. E na medida que eu reconheço isso, a gente não entra numa briga, né, de braços de força, né? Porque simplesmente, ok, em alguns momentos eu também vou errar, né? E em muitos outros momentos eu vou acertar. E aí, né, voltando ali pro feedback descredibilizado, eu lembro antes de ter agregar, vocês já viram, né? Todo mundo tá assistindo todos os episódios, eu imagino. Então, vocês já viram que eu e a Elisa, né? A Elisa foi a minha gestora. Mas depois eu fui para uma outra empresa, enfim, trabalhei ali por alguns anos. E eu lembro, né, de escutar, e a gente sempre tinha aquela coisa assim, porque o feedback, ele ficava descredibilizado, entendeu? Chegou a hora de fazer os feedbacks, porque a fulana gosta do fulano, daí ela vai dar nota boa e daí não sei o quê. Então, a gente, enquanto gestor, e aí, gente, isso vale para quem é gestor, para quem tá se preparando para ser, né, para quem é colega e também busca se destacar profissionalmente, a nossa postura, e aí pensem, né, a Elisa falou da minha postura enquanto estagiária, né, hoje eu tenho orgulho de dizer, sou sócia dessa pessoa que eu tanto admiro e que estamos aí juntas. Mas por quê? Porque desde sempre houve uma postura, né? Uma postura profissional. Então, quando eu vou dar um feedback para um colaborador, eu preciso ter esse olhar e me fazer algumas perguntas. Isso que eu tô falando para ele realmente impacta no desempenho do trabalho? Porque muitas vezes eu vou dizer assim, tem que ter um sentido, tem que contextualizar, senão não tem o porquê, né? E por isso que as coisas precisam estar sempre amarradas. Então, quando a gente fala, tu vai dar um feedback, tá, mas um feedback, o que tu tá avaliando? Primeira pergunta. O que tu tá avaliando? Pra que tu tá avaliando, né, a pessoa? E aí, quando a gente fala no mundo organizacional, a gente fala em desenvolvimento de carreira. Então, as pessoas, geralmente, elas querem crescer, elas querem se desenvolver, né? E para que elas possam crescer e se desenvolver, elas precisam estar lapidadas e desenvolverem essas competências tanto a nível comportamental como a nível técnico, né? Então, assim, precisa ter uma trilha, precisa estar desenhado isso. E a pessoa precisa entender que ela está sendo, de uma certa forma, avaliada nesses quesitos. Mas e aí, Elisa? Eu tenho uma empresa pequena, entendeu? A minha empresa não tem trilha de carreira, nem sei que... Não, entendeu? Eu só preciso dar um feedback para que eu possa manter esse funcionário entregando um bom resultado, com um desempenho legal. Vamos lá. Só que assim, a gente pega papel e caneta, porque a gente já fez ali a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Qual o sentido desse feedback? Elisa colocou ali, perfeito. O que eu estou avaliando?
Então, vocês precisam ter claro o que eu estou avaliando. Então, para desenvolver, né, um determinado cargo dentro da empresa, eu preciso ter alguns requisitos. Então, vamos lá pegar na hora da contratação, já começa por aí. Tá. Né? O que essa pessoa precisa ter para desempenhar aquela função? Vontade. Mas será que é só vontade? Já é um grande... Se a gente partir daí, gente, a gente já tá começando bem. A gente precisa alinhar os valores organizacionais, mas Elisa, não, nós vamos fazer um outro episódio só falando sobre como fazer uma contratação assertiva. Sim, mas enfim, é importante poder, né, entender como que funciona isso. O que você espera desse cargo, né? O que você quer? Bom, eu preciso de um analista de qualidade. E eu preciso que esse analista da qualidade tenha, né, a formação, que ele tenha experiência e que ele tenha algumas competências, né? Por que a gente fala tanto da avaliação por competência? Porque ali eu consigo mostrar. Então, vamos dar um exemplo prático, Elisa. Eu preciso ter desenvoltura, eu preciso ter autonomia. Né? Esse analista da qualidade tem que ser uma pessoa atenciosa, tá? Né? Que já diz, né, que prima realmente pela qualidade. Né? Então, precisa ser uma pessoa com atenção, com cuidado, com capricho, né? Que tenha uma organização, uma boa comunicação. Tá, e aí, vamos fazer um exemplo aí para nossa audiência. Me conta, me dá um feedback, vamos imaginar que eu não fui atenciosa e você quer me dizer isso nesse feedback. Eu te diria, né, especificamente, falaria assim, olha, Jéssica, primeiro ia contextualizar, né, a situação, né, ia te trazer assim, olha, diante da entrega em tal cliente, né, Jéssica, tu sabes que tem tais requisitos a serem cumpridos, tem um checklist lá, tá tudo organizado, né, e o que aconteceu com esse cliente, né, infelizmente, naquele lote deixou a desejar, né, por quê? Em função dessa inspeção da qualidade que não foi feita de forma correta. E aí, Jéssica, eu vou te perguntar, o que aconteceu, né, nessa situação específica que passou? Então, olha ali, ó, olha a sacada, eu joguei a pergunta para ela, entendeu? Olha como é que eu vou dar o feedback. Então, na verdade, não fui eu. Porque assim, eu tava passando ali na fábrica e tal, e foi o quê? As meninas falaram ali da produção que tava tudo certo, e eu confio nelas, né? Sim, mas Jéssica, olha só, você tá nessa função, a responsabilidade é tua, né? Claro que a gente tem que olhar para o grupo como um todo, mas se tratando de qualidade, você é a responsável. Certo. Né? Então, isso não poderia ter acontecido. Né? Então, o que eu vou pedir para ti? Para que tu tenha muito mais atenção, porque lá no cliente, como é que eu vou justificar? Como é que eu vou fazer? Vai falar que teve um problema. Então, assim, nós, ali a equipe comercial, enfim, tá tentando todas as tratativas para a gente solucionar o problema. Né? Isso vai impactar diretamente, né, na questão financeira da empresa, porque a gente vai ter que recolher todos os produtos e nós vamos ter que fazer uma nova produção para uma nova entrega. Né? Então, assim, isso é uma coisa que não pode acontecer. Né? Eu sei que tu é uma pessoa atenciosa, né? Eu sei que tu tá com algumas questões pessoais que tá te tirando um pouco o foco. Então, assim, até gostaria de ver contigo se a empresa pode fazer alguma coisa, te ajudar em algum sentido. Não, eu vou me ajeitar, pode deixar, vou cuidar aqui enfim, das minhas coisas. Realmente, eu não tive atenção, confiei ali na equipe e é isso aí mesmo. Então, tá, que bom que tu tá reconhecendo, né? Mas será? Erros acontecem. Tá. Né? Tá bom. Claro que eu, enquanto teu gestor, vou me lascar, né? Porque a empresa vai vir pra cima de mim. Mas, como eu sei que tu é uma pessoa responsável, que tá sempre, né, com os horários, cumprimento das normas, essa vez aí, então a gente vou dar um jeitinho, tá? Mas da próxima, Jéssica, eu não vou conseguir segurar a peteca. Tá
Tá bom. Tá bom? Tá bom. Olha ali, pessoal, a Globo tá perdendo 2 atrizes. Bom, isso que a gente fez pra vocês, eu acho que é a melhor forma, né, Elisa, de realmente mostrar o como. Porque às vezes a gente fica, tá, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Né? Então a gente buscou, né? Gente, é tudo assim, entendeu? É na hora, a gente pensa no exemplo, vai e vai embora. Porque realmente, ó, vocês perceberam que ela trouxe, então, alguns elementos que a gente não pode deixar passar. Feedback, como não errar? Saber o que eu estou avaliando. Contextualizar. Empatia, me colocar no teu lugar e entender como é que tu tá impactando, né? De que forma que tá impactando. Porque eu não posso dar um feedback sendo um feedback desmotivacional. Ela trouxe também muito, ela se colocou também neste lugar, né? Então vocês perceberam que ela falou, olha, eu também vou ter que responder por isso. Eu vou conseguir dar um jeito dessa vez, enfim. E aí eu acho um reforço positivo, né, das competências, uma validação, né, do teu profissionalismo. Isso aí. Então, qual que foi o meu sentimento ali naquele momento? Que sim, que eu falhei, né, e que eu falhei porque realmente deixei passar, não tive a devida atenção e que eu tinha uma gestora, né, um gestor no caso, que foi muito legal comigo, né? E isso com certeza teve um impacto positivo pra mim. E aí eu fiquei pensando nessa situação que a gente trouxe, e ela é uma situação muito corriqueira nas empresas. E muitas vezes os gestores, eles não fazem isso. Eles deixam passar. E aí vai enchendo o copinho. E aí passa 1, passa 2, passa 3, e aí vem a sapecada. Ou então vem, né, ou vem lá na avaliação de desempenho o feedback negativo. Ó, você fez isso aqui 10 vezes errado. Poxa, mas por que ninguém me falou? Então, gente, nós temos, né, além do Greg, que é o sistema de avaliação por competência, que vocês vão poder utilizar ele no período de avaliações, né? Empresas que são certificadas pela ISO 9001, a gente sabe que tem as obrigatoriedades e tudo mais, ou seja, as empresas, elas têm que fazer, né? E outra, né, Jéssica, fiquei pensando, né, quantos relatos que a gente escuta de profissionais que entram na equipe, enfim, que não se sentem acolhidos e que não têm esse feedback e aí não conseguem se autoavaliar, né, sua performance e do quanto estão contribuindo e o quanto estão sendo assertivos, porque não tem orientação, porque não sabem se estão fazendo aquilo que a empresa espera. Qual é a expectativa que a empresa tem sobre mim? Né? E isso é um fator que desmotiva muito as pessoas. Com certeza. E aí, pessoal, não dá pra gente deixar pra fazer a avaliação só no dia ali de fazer a avaliação. Que daí o gestor só pra cumprir com a obrigação. Com a obrigação. Aí eu sento lá com pressa, vou marcando x, tá bom, tá ruim, tchau, próximo. Não, só um pouquinho. Né? Então, sempre que acontecem situações, gente, também, pelo amor de Deus, não é pra ficar chamando o cara todo dia pra dar feedback, que isso aí também, né, não é por aí o caminho. Mas quando acontecem situações, né, que chamam a atenção, que saem do convencional, que geram um impacto maior, eu não preciso e eu não devo esperar chegar o dia da avaliação de desempenho, que às vezes é a cada 1 ano, para poder dizer que não tá bom. Mas uma outra questão bem interessante, né, importante, é ter esse cuidado de não expor o funcionário diante da equipe. Muito bem lembrado. Então, assim, aconteceu uma situação, bom, eu vou te chamar numa sala reservada, eu vou dar a devida importância para aquilo que eu tô falando, porque se eu falo, né, como se fosse um papo de corredor, né, não tô dando devida importância para aquilo, né? Então, assim, eu realmente tenho que ter um ambiente propício, um momento adequado e sem fazer comparações com os colegas, né? Porque isso não é legal. Cada um é um. Nossa, perfeito. A gente precisa ter muito esse cuidado, né, Elisa? A gente vê, às vezes, nós estamos em 2025, tá? E ainda acontece do cara fazer um trem errado e o gestor descer o pau ali no meio da fábrica, no meio do setor, né? Levanta Expondo, e grita, né? expõe. Então, assim, realmente, anotem aí ali o que eu preciso avaliar.
né? Falar com delicadeza, contextualizar, não expor, né? Me colocar no lugar e nunca, never gritar e colocar de uma forma agressiva. Porque como uma coerção, né? Porque isso gera raiva no outro, né? A gente também pode, em algum momento, trazer aí para vocês os impactos, né? Muito da neurocomunicação, as palavras, a forma como a gente se coloca, o que isso gera no outro. Então, num feedback, você precisa, enquanto gestor, estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Avaliando de forma sistêmica. Às vezes você não tá num bom dia. E assim, Jéssica, uma premissa básica, né, é a consideração pelo ser humano. Eu acho que se a gente tem consideração pelas pessoas, já ajuda a tu não errar, diminui a tua margem de erro. Agora, quando tu não tem muita consideração e acha que dá para falar de qualquer jeito, enfim, as chances, né, de impactar negativamente é muito grande. Beleza, Elisa. Ótimo. Falei com consideração, segui aí todas as regras que vocês me passaram. Mas o Cristo não tem jeito. Eu falo, ele fala não, que ele não tá errado, que ele que tá certo e que eu que tô louca. E aí? O que eu faço? E é complicado, né? Mas a gente se depara realmente com muitas pessoas resistentes. E isso me faz pensar, Jéssica, que daqui a pouco a maneira como tu tá abordando não é a maneira mais correta, né? E a gente precisa também respeitar o tempo das pessoas e, claro, avaliar, né, o quanto a gente tem tempo, porque no mundo organizacional a gente sabe que tempo é igual a dinheiro, né? Então, assim, qual é o tempo realmente que a gente tem, né? Mas a gente também tem que olhar que tem esse critério, que é o critério do tempo, da abertura da pessoa. Então, o que eu te diria, né, Jéssica? Tenta te comunicar de uma outra forma ou num outro momento, né? É uma pessoa que tá te exigindo mais, né? Então, de que forma? Comendo pelas beiradas, trazendo a pessoa, né, pra ti, porque ela realmente, eu acho que a primeira coisa é tu perceber que ela tá resistente e que tu vai ter que ter um esforço a mais para que tu consiga realmente tocar ela de alguma forma. Sabe, Elisa, que em alguns desses nossos anos aí, dando vários feedbacks, né, já esbarramos em situações assim. E uma estratégia, né, que acho que ela pode ser tentada e que muitas vezes funciona, é a gente ter uma conversa bem aberta com a pessoa. Sentar e falar, Elisa, olha só, já tentei te trazer essa situação de várias formas, eu percebo que não existe uma abertura sua, né, a gente já trouxe aqui, daí a gente sempre, de novo, lembra do contextualizar, né? Então a gente trouxe ali, 300 situações, né, onde você teve essa mesma questão, vamos ali dar atenção, né, de novo, e aí você sempre me diz que o problema é as meninas, que o problema é isso, é aquilo, que esse problema nunca é você. Então, assim, será que de fato todo mundo está errado e só você está correto? Sim. E aí, Jéssica, te escutando, eu fico pensando até que ponto também a gente deve insistir, né, em algo que daqui a pouco a pessoa não quer mudar. Né? E aí vem o trabalho do gestor realmente pensar e ponderar. Será que essa pessoa, ela tá no lugar certo? Tá exercendo a função certa? Será que daqui a pouco eu não tenho que substituir? Será que daqui a pouco eu não tenho que colocar ela em outra atividade onde não tenha que ter essa desenvoltura? Né? Porque quando a pessoa realmente se mostra resistente e fechada, por mais que tu vá lá, né, bata, nem sempre a gente vai conseguir. Então, também tem que levar em consideração essa situação. Muito obrigada, vou levar em consideração. Então, pessoal, é isso, né? A gente quis trazer um pouquinho para vocês de como ter, né? Como é que eu dou um feedback sem errar, né? Então, espero que a gente tenha ajudado vocês. E é um treino, né? Não adianta. A gente não aprende a dar feedback com a maior maestria, né, de primeira.
é uma habilidade a ser desenvolvida. E para quem precisa, né, de avaliação de desempenho, que tem essa necessidade e que tem interesse, entre em contato com a gente, conhece a nossa plataforma, que ela foi desenvolvida toda por nós, todas as competências, ela facilita o feedback, ela te ajuda a dar esse feedback, às vezes a gente fica meio sem rumo, então a gente pensou nela com carinho aí para vocês, certo? Muito obrigada e a gente se vê então no próximo episódio.